tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o mega trafar explícito dentro da parapatologia, que é a ação humana aberta da personalidade, inclusive pública, líder ou liderada, seja por escrito ou falada, da exposição inescondível de alguma invirtude ou max fissura pessoal, óbvia, anticosmoética, indefensável, e não raro até jactante, de vanglória, estigmatizando inapelavelmente a autobiografia da pessoa. Agora, a imperfeição moral notória, a inclinação patológica manifesta, a fraqueza autocosmoética evidente, a deformidade de caráter iniludível, o defeito da personalidade indefensável, a exposição de erro irretratável, a defesa da tolice mórbida, a incoerência pessoal crassa, a insensatez pública indiscutível, o mau exemplo do homem público amaurótico, a incompetência evolutiva pessoal inequívoca, a reflexão equivocada, o ato pensado superficialmente, a abordagem errada, e por aí vai. Esse é o mega trafar explícito, óbvio. Agora, nós temos aí uma série de considerações, inclusive nós colocamos aqui, objetivamente, 7 personalidades expositoras, ou seja, públicas, durante a própria vida humana, de mega trafares explícitos, seja por meio de confissões escritas ou do registro historiográfico de declarações públicas. O mega trafar explícito, principalmente quando procede de alguma autoridade humana, funciona como clara advertência para todos os cidadãos e cidadãs quanto à qualidade do governo. Você já identificou algum mega trafar explícito, próprio ou de outrem? Como reagiu ao fato? Esse é o verbete 1204, tem 4 páginas, 39 logias e 7 máximos. Eu não sei aí. Agora, ó, se você quiser aumentar, tem a manias e astecas. Só faltam 3 cada uma. Tá certo? Isso aí são mais fáceis. Agora, o que é que será que vocês viram? Vocês viram alguma coisa nos detalhes? Aonde? A 4, o meu tem 3. Então, o que é que você viu aí que eu não vi? A politicologia, eu não coloquei a politicologia, eu passei. Tá isso, você está certo. Agora, essas duas aí tão fácil de aumentar. Agora, minha gente, aqui, ó, por exemplo, tem alguns aspectos interessantes a gente pensar. Eu falo aqui em max fissura. Outra coisa também. Aqui, ó, está falando aqui uma coisa séria, que é o seguinte. A exposição de erro irretratável. Quer dizer, a pessoa, às vezes, ela tem um erro que ela não se retratou, mas também tem erro que não adianta a retratação. Isso é que é o pior. O cara matou, por exemplo, a pessoa. Ele vai se arrepender, mas ele vai se retratar disso perante os familiares, o negócio? O que adianta? Então, existem determinados trafares que são praticamente mesmo irretratáveis. Vocês estão entendendo, né, o que quer dizer? Agora, olha bem aqui os casos. Nós temos aí, inclusive, o presidente da República. Eu sempre falo umas coisas a favor e contra ele. Aqui é ele que falou contra ele. Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, 1945, que ele nasceu. Ignorantista, porque eu dou o que é que a pessoa errou. Ignorantista. Ignorantista é o adepto da filosofia do ignorantismo. Ele é o presidente do Brasil durante 8 anos. Na condição de adepto do ignorantismo, sem saber, ele defendeu descaradamente, durante 2 gestões, a anti-educação do povo e o próprio apedeutismo, afirmando até jamais ler porque sofria azia com a leitura. Quer dizer, isso é uma coisa
abismal em matéria de ignorância e burrice. Por isso que eu falo, ele é boboca mesmo. Ele é muito bom de manifestação pública, essa coisa toda. Está até fazendo alguma coisa agora para o Brasil, nesse segundo período. Parece que os mensalões diminuíram, eles não estão roubando mais como era 100%, estão roubando só 99%. Quer dizer, já houve uma melhora de 1%, tudo indica. Agora, eu falo do Bush, do Geisel. Geisel é outro, foi um general aí da redentora, da grande ditadura no Brasil. Ele era o torturador. Foi o ditador brasileiro durante 5 anos. Defendeu abertamente, com tranquila hediondez, em livro publicado, o emprego técnico e político da tortura humana, inclusive dos brasileiros conterrâneos e contemporâneos. Um outro aí que é da mesma laia dessa turma, quer dizer, figuras do mesmo naipe, que formam a mesma máfia, Adolfo Hitler. Um outro, Vladimir Lenin. O outro, Napoleão I, apologista do morticínio, imperador da França. E o outro, o Niemeyer. O Niemeyer, que é o nosso amigo aí, que fez até o apologista do mega genocídio. Considerado o maior arquiteto do Brasil. Defendeu com veemência, com toda a convicção, em artigo publicado aos 101 anos de idade, o mega genocídio russo do século XX, Joseph Iosif Vissarionovich de Ganachevili Stalin. Quer dizer, terrível. O cara que foi dos que mataram mais gente e ele está defendendo ele com 101 anos de idade. Quer dizer, sob esse aspecto, a política dele era fanática, né? Então, eu estava vendo justamente a questão do Stalin, que aqui para a questão do Brasil ele é até pior, porque tem um monte de intelectual defendendo um genocida desse tamanho, mega genocida. Pois é, ele é mas ele é o clássico. Chico Buarque, ele fez um artigo, nós temos um artigo. Tem um monte de gente nas universidades aí fazendo. Depois disso eles acharam que já tem fissura por causa da idade, né? Que não é possível defender nessa altura dos acontecimentos uma coisa dessa. O Stalin. No governo do Lula tem uma parte lá que é stalinista também. Não, o próprio Lula, a tendência deles aí essa Dilma também, é muito comunista demais. E ele foi... Vocês sabiam, por exemplo, que aqui até as escolas, né? Tem escola aqui que é comunista, né? Eles estão tentando colocar o Unoeste tudo dentro do esquerdismo comunista. O povo, tudo que está participando lá dentro. Pode observar. Quem é da União Oeste aí, fica de olho. E os comunistas estão querendo dominar isso aí totalmente. De esquerda... Agora, vamos ver o que vai acontecer com o Nila. Vocês não vão querer tomar conta. Eles têm direito de ser... Eu vi uma apresentação sobre a UNILA dentro do PTI, com um dos diretores lá que está organizando, que eles fizeram questão de deixar bem claro que a UNILA não tem nenhuma ligação não vai defender nenhum presidente. Isso é o máximo. A gente está de olho para ver o que vai acontecer. Que a União Oeste já está caminhando tudo para o processo comunista lá dentro. Estão cortando tudo que seja anticomunista e exaltando os comunistas de qualquer maneira, por todo lado, em vários lugares. Já se viu isso em Cascavel, já se viu aqui em Foz e em outros lugares. União Oeste. A rede que tem aí, que é da União. Agora, veja, isso aí já mostra a situação, como é que é, né? Vamos ver para onde caminha isso. Agora, tudo aquela bobagem lá do Fórum de São Paulo e outras coisas mais, possivelmente está tudo dentro disso. A gente tem que fazer assistência aos outros, mas não assistencialismo, e nem também dogmatismo em cima de besteirada, de comunismo, do jeito que foi feito na Rússia. Agora veja, isso tudo já acabou, e esse povo está querendo fazer a exumação dos cadáveres. Esse pessoal nunca viveu naqueles países, já conversei com gente que viveu lá, porque a população... Não, eles nunca sentiram na pele. Caiu um muro, caiu a máscara, uma loucura, uma ditadura existe louca. Um processo humano terrível. Ditadura Por exemplo, as crianças, elas vão para a guerra porque elas não tiveram na guerra e não viram a coisa de perto. E são incentivados pelos mais velhos. Então, por exemplo, um voluntário que se apresenta para ir para a guerra, isso é total falta de experiência, de maturidade. É a imaturidade dele.
Então dá uma pena danada. Os jovens, por exemplo, são voluntários para ir para a guerra. Ele ainda não viveu, não viu o alcance daquilo, quer dizer, é totalmente errada a abordagem. Agora, os adultos incentivam, o exército incentiva, o povo todo. Agora, esses estados eram controlados, inclusive a economia, controle total do Estado, a arte, a cultura, tudo controlado. Aqui se fala, aqui é uma liberdade estrondosa perto do que tinha. Pois é, mas veja, por que nada. é que eu não quis ficar? Ontem eu ainda falei isso aqui, eu não quis ficar nos Estados Unidos. Eles queriam me comprar, sedução de tudo quanto era jeito para eu ficar lá. Isso aconteceu fazem 43 anos. Agora, o que se passa? Eu falei assim, não, eu vou embora para o meu país, onde eu nasci, que lá é mais aventuroso, mas eu tenho mais liberdade de falar do que aqui. Lá não havia. No entanto, Estados Unidos é fora de série, tem uma série de coisas. Outra coisa, eu não acho também que aqui seja um paraíso. Eu sou contra esse negócio de exaltar um país ser superior ao outro. Nem a China também é assim. Cada lugar tem coisas boas e ruins, mas, por exemplo, em matéria de manifestação, aqui é melhor do que os Estados Unidos, é melhor do que a China, é melhor do que Cuba, é melhor do que a Rússia. A Rússia, até hoje, eles estão matando gente lá. E hoje, o tipo de matança que eles estão usando é super sofisticado. Até com radioatividade, com veneno especializado. Quer dizer, o negócio não é fácil. Eles acham que a KGB acabou. Acabou nada, o negócio continua tudo. Porque o homem que está dirigindo lá, pois é, ele era da KGB. Então, veja, esse povo não deixa o osso. O Putin não deixou o osso da KGB. O Papa não deixou o osso de estar dirigindo os outros com o hitlerismo dele. Olha só, ele tem uma tendência hitlerista. Eu vi na imprensa, o povo não deixa o osso. A máfia russa tem vários integrantes, ex-integrantes da KGB. Sarney não deixa o osso. Veja, esse homem está fazendo besteira aí no Brasil há quantas décadas? Presta atenção. Então, esses políticos que não deixam o osso, eles são amauróticos, quer dizer, não enxergam nada. Eles não veem isso. Agora, ó, a biografia sedotar de todo mundo vai mostrar essa realidade. É igualzinho o caso do Geisel. Como é que o cara chega e admite e assenta o negócio? Agora, veja, o Bush fez a mesma coisa, adorando o problema da tortura. Gente, não dá. Uma pessoa dessa é igualzinho o Eichmann, é igualzinho o Mengele, você está entendendo? O Youssef Mengele. Mesma coisa. São os carniceiros. Pensa bem. Uma pessoa que tem essa tendência, tem a ideia, ela defende essa ideia. Então, veja, como nós precisamos estudar o Megatrafar? A gente tem que estudar isso. Para mim, essa é a doença. E essa doença é feita pelas energias baratrosféricas das pessoas. É a energia patológica. É isso que leva a pessoa para o Megatrafar. Agora, o Megatrafar é explícito. Por exemplo, esses 7 que estão aqui, ó, são explícitos, é coisa, é declaração pública. É artigo, é declaração, é coisa que todo mundo sabe, tem documento disso. E não foi eu que inventei. Tudo tem. Por isso que é um Megatrafar explícito. É público, claro. Não teve jeito desse povo esconder isso aí. E outra coisa, a hora que eles cometem essas coisas, eles acham que estão certíssimos. Isso é que é o pior da história. É a pessoa que defende o Megatrafar dela, achando que ela é totalmente, ela é convicta. Ela admite aquilo com uma segurança absoluta. Mas olha, o que você queria falar? Eu só queria comentar que ficou para mim muito mais claro por que esse é nosográfico e por que o de ontem era neutro. Clareou mais o de ontem. Você queria que esse aqui fosse neutro? Não, e a não, vovozinha? Vai não, o senhor não está entendendo, senhor Valdo. Eu entendi melhor, então, vou falar o contrário. Eu entendi melhor por que o de ontem era neutro, quando eu vi que esse aqui é nosográfico. Mas a comparação. Agora que eu entendi. Esse aqui, ó, não tem meio termo. Não dá para defender. Quem é que quer ser advogado desses 7 que estão aí? Tem alguém que quer ser? Vamos ver quem. Porque tem uns aí, umas pessoas nossas são muito lenientes, né? De vez em quando elas querem contemporizar, jogar água na fervura demais, não quer fazer debate. Tem um aí que de vez em quando a gente fala, mas ele não está aqui, eu não posso falar. Né?
Valdo, em fatologia, na penúltima linha, o mau emprego da parcela pessoal do livre-arbítrio. Sim, o que você quer? Quando você fala pessoal, a gente... Escuta só, você está dentro de um grupo, tá certo? Por exemplo, você está dentro de um grupo. Vamos supor que você é da família da máfia. Você tem liberdade lá ou não tem? Então, veja, o mau emprego da parcela pessoal do livre-arbítrio. Como é que você está? Por que parcela pessoal? É aquilo que ele pode decidir não, aquilo dentro, que diz respeito a ele. Se ele está lá dentro, ele está assinando embaixo. Está tudo contra ele. Agora, por exemplo, tem hora que você pode dar o contra. Olha, nessa reunião aí, esse total que está aí, por favor, coloque aí na ata que o meu voto, eu sou contra. Meu é voto vencido, põe aí. Isso mostra que a pessoa está contra aquilo. Você entendeu? Então, o mau emprego da parcela pessoal do livre-arbítrio. A pessoa não soube, vai no bico. Quando ela é omissa? Quando ela é omissa ou quando ela se manifesta errado. Às vezes é pior, é quando ela se manifesta errado. Às vezes, a omissão ainda é um crime menor do que a fabricação do próprio crime. Do que a opção explícita. Isso depende. Quem é que estava aí? É você? Por favor, aqui na página 42, em parafatologia, na penúltima frase, o enredamento pessoal entre prisões grupocármicas. Gostaria que o senhor falasse. O enredamento pessoal é quando a pessoa ela é envolvida pela situação. Isso que eu estava falando da máfia. Ela está lá dentro e ela continua lá dentro, ela não quer sair. Então, o processo da interprisão ainda está ativo. Ela ainda não conseguiu ainda começar a recomposição, a melhorar aquilo. Então, isso é o pior que tem. A maioria do povo, quando ainda está muito ativo, não dão para eles fazerem, por exemplo, curso intermissivo. Eles ainda têm que recuperar aquilo lá. Por isso que eu falo, a maioria de vocês já entraram na fase da recomposição. Vocês não estão tão ativos. Se estão, mas é bobaginha, é coisa mais superficial, tem atenuantes. Agora, quem tem agravante, que está muito envolvido, não tem jeito de fazer o curso, porque ele não vai se sentir bem lá dentro. Se, por exemplo, os amparadores não vão fazer isso, nem os evoluciólogos, mas, por exemplo, se eles forçassem a barra para levar uma consciência dessa, para ver o curso intermissivo, ela não aguentaria uma aula. O ambiente ia ser totalmente hostil a ela. No entanto, o ambiente é de paz. Então, é muito duro quando você vê a paz sendo hostil às pessoas. Então, por exemplo, o silêncio sendo hostil às pessoas, o exemplo seu sendo hostil às pessoas, isso é terrível. Dá vontade a gente sumir, para não ver o constrangimento das pessoas em relação à sua realidade, que você não pode mudar. Por quê? Você já está convicto, você está certo. Dentro daquele momento evolutivo, isso é uma das piores coisas que tem. Então você pensa bem, a paz pode matar a pessoa, a outra. Entende? Sim. Isso que eu queria ver aqui, que é o seguinte, tem uma dúvida com relação mesmo à estrutura. Põe aqui, ó, bem assim para a gente escutar aí. Tá. Tem uma dúvida aqui, são três coisas que eu estou querendo ver. Tem uma dúvida com relação à própria estrutura do verbete, aqui que na sinonimologia, o número 10, na última aqui, você colocou juntos inabilidade política e incompetência diplomática. O que você quer? E aí na antonimologia você separou essas duas, botou a número 9, habilidade. Aonde que eu falei? Na antonimologia, número 9. Antonimologia, o que eu falei? Você separou os dois, porque na sinonimologia sei, mas veja, juntos e aqui são separados. Mas olha, um é inabilidade, o outro é habilidade. Um é incompetência, o outro é competência. O que é que eu falei? Não, eu estou falando só com relação à estrutura, se é assim mesmo, porque o 10, os dois estão juntos, na sinonimologia, os dois estão juntos. Não, eu posso separar à vontade, qual é o problema? Isso aí é para designar a ideia. É uma coisa mais rígida. A ordem dos tratores não altera os viadutos. Agora aqui, lógico, mas aqui na fatologia eu estou com dúvida mesmo, tem na segunda linha,
Sim. Aqui tem a fraqueza autocosmoética evidente. Não seria anticosmoética evidente? Não, é Por que autocosmoética. autocosmoética? Porque se é uma fraqueza autocosmoética, ela já é anticosmoética. Explica mais. Você não, Não, pra mim não tá não é a capite aqui. Você não pensou nisso. Explica. Autocosmoético quer dizer da pessoa. Sim. É dela. Nós estamos especificando. Você vê, eu dei os exemplos aqui com 7 personalidades. Agora, ó, vocês viram uma coisa? Eu queria que vocês vissem. Como ninguém está falando, eu quero falar. Para me defender. Vocês viram que eu não coloquei mulher nenhuma aí? Que tal vocês arranjarem as mulheres para a gente pôr aí umas 3? Ana Bolena. Eu não Agora que a deixei, gente viu o porque filme. nós vivemos hoje, no Dia das Mães, aquele negócio todo. Agora que a gente viu o filme É o da- Dia da da Ana Mulher. Mas vocês viram que eu peguei 7 caras e óbvio, coloquei? Por quê? São os homens é que têm feito mais mal, não são as mulheres. Quem é que faz mais guerra? É mulher ou homem? É Aí homem. foi para Margaret Thatcher que a Erika falou. Entende? Agora, ó, se vocês arranjam umas 3 mulheres, vocês me arranjam. Vocês me falam. Ah, não, a Dama de Ferro tem que ir com calma, porque ela fez umas coisas boas na Inglaterra. Ela consertou um monte de coisa. Vai devagar com isso, que ela é dúbia. Ela é ambígua. É, como diz o cara, é uma lambisgoa. É a lambisgoia. O Valdo. Agora a É a terceira. lambisgoa. Não, ela é lambisgoa. Sabe que existe a palavra lambisgoia. Agora, quando a mulher é ambígua, ela é uma boa dona de casa em casa e prostituta à noite, ela é a lambisgoa. Que é a lambisgoia ambígua. Entende? Esses são os caras de Goiás. O Valdo, a terceira agora. Mas o que mais? A terceira que é numerologia. Eu queria que, não, a interaciologia. Eu queria que você Interaciologia, explicasse. interação patológica, nosopensene sem eufemismo, insensatez sem ambiguidade. O que você quer? Você explica. O que você quer? Explique. Você quer que explica? Primeira coisa, aqui ó, se a pessoa está só no nosopensene, ela às vezes está só pensando ainda, está muito teórico, mas sem eufemismo, ela fala a coisa bem clara. Agora, a insensatez sem ambiguidade, aí é porque ela já cometeu as coisas, é isso que eu quero significar na interação patológica. Uma, ainda está começando, às vezes a pessoa ainda não se manifestou. Na segunda não, já é insensatez sem ambiguidade, quer dizer, está bem claro, já cometeu o delito. Então, a primeira é uma intenção do dolo, na segunda é o dolo já cometido. Sim. Bigão, porque na lista de ontem estavam separados. Eles são separados, sim. Egão é o ego inteiro, é você inteira. Por exemplo, o João inteiro. Agora, um bigão é só a parte, vamos dizer, antiga que a gente está falando, praticamente vegetal, ou subhumana, ou subcerebral dele. Então, o umbigão é sempre menor do que o egão, porque o egão é a personalidade inteira. Acapite? Gente, tudo que eu coloco aí, eu procuro ter lógica. Às vezes eu acerto. Acerto? Às vezes. A gente faz força. Mas o que é, João? Valdo, aqui na página 42, deixa eu ver aqui, é trinomiologia. Trinômio, retroideia, retrovisão, retrorealidade. Isso que seria uma retrocognição patológica que o cara vai evocando, é isso? Ele vai pondo cada vez mais a situação dele. Então, veja, a retroideia, ele tem a ideia. Aí ele tem uma retrovisão, porque ele tem a lembrança, a rememoração. Agora, depois, ele tem a retrorealidade. Ele começa pelo mesmex a rematerializar aquilo de novo. É um regressismo aprofundado piorando. Então, né? isso aí é um negócio sério, esse trinômio. Agora, veja, isso é uma das bases do Megatrafar. Vamos dizer, a filosofia do Megatrafar, ou a realidade do Megatrafar, ou a patologia do Megatrafar, está baseado nesse trinômio. Aqui, né? Praticamente tudo que você faz, quando a gente erra. Outra coisa, o pior, é quando a pessoa faz isso e não tem pensamento nenhum, ela não sabe de nada disso.
ela não sabe que tem retrocognição, assim, de outras vidas, que tem outras vidas, ela não admite isso, não admite nada. Então ela é um bicho mesmo, uma topeira. Ela está numa primeira fase ainda, né? Está numa retroideia, mas não acessou o resto ainda. Não. Isso aqui vem consciente junto, vem forma... Agora veja, é isso que acontece mais hoje com as consréus. Elas chegam aqui e nadam de braçada, fazendo tudo mesmo, tudo repetindo as bobagens que já fizeram. Sem ideia que está repetindo. Por isso que a gente precisa de falar muito em megatrafar, a exposição dessa realidade, estudar isso. Isso aqui, ó, é para ajudar a OIC. O processo todo é da OIC aqui. Só esses exemplos aqui, ó, isso aqui são... Não dá para defender, né? Isso é indefensável. Não tem jeito. Eu escolhi 7 terríveis. Outra coisa, aqui tem muito mais coisa para falar. Por exemplo, Napoleão I, é só pegar aí a vida do cara e ver como é, que não é fácil. Vale a pena ver. Agora, eu não coloquei aqui ainda, por exemplo, eu posso colocar aqueles crimes de Napoleão. Eu não coloquei aqui. Valdo, eu sei que já está no contexto, mas será que na terminologia não valia a pena colocar o anacrônico ou doentio? Porque pode ter uma retroideia sadia também. Pode ter uma retrovisão sadia, só do ponto de vista temporal. Mas vale a pena... Eu sei que dentro desse contexto está bem claro que é doentio. Não, no trinômio mesmo. No trinômio, retroideia, retrovisão, retrorealidade. Aqui dentro desse contexto está claro que essa retroideia é doentia. Mas será que não vale a pena qualificar, dizer que é anacrônica ou é patológica? Porque a gente pode ter uma retroideia positiva também. O processo é deixar para a pessoa mesmo pensar. A intenção foi essa. Tá bom. Ela chega às conclusões. Valdo, a retrorealidade, porque se falou, é uma automimese. Ela pega a realidade passada e materializa no presente. É Sim. Isso. Uma retrorealidade palpável, concreta. É essa que foi rematerializada. E aí ele se torna a realidade atual. É. Mas é uma retrorealidade repetitiva. É a chamada reprise baratrosférica. Isso aí é a reprise baratrosférica. A pessoa está repetindo os erros que a levou para a baratrosfera. E ela não sabe disso. Ainda não adquiri seu livro sobre a reurbanização e consréus. Poderia esclarecer um pouco sobre o processo da reurbanização aqui na Terra? As consréus têm ressomado com maior frequência desde quando? Segundo uma colocação sua, numa das tertúlias, vivenciamos a era da consciência. Então, quando o planeta ficará livre e não terá reduzido o número de consréus? É a hora que as coisas melhorar. Mas veja, nós vivemos a era da consciência porque nós já sabemos que já existe consréu, que já tem serenão, que já tem você, eu, que estamos tentando ver se acertamos. Isso tudo já era da consciência, porque antes não existia isso. A gente estava lutando contra todos os dragões do mal, desde, vamos dizer, o dinossauro, o megatério, até outros mais, né? Ou o dragão de São Jorge, né? Como o povo fala, e outras coisas mais. Agora, sobre o processo da reurbanização, eu vou falar algumas palavras só, porque isso eu escrevi 1584 páginas sobre o assunto. O problema todo é o seguinte: a reurbanização, ela ocorre em todo o planeta que está em evolução, quando chega aquele ponto nevrálgico, quando esse planeta começa já a dominar as energias vitais de sobrevivência. A Terra já está dominando essas energias vitais. E está no ponto correto, amadureceu para fazer a reurbanização. Então, até chegar nesse nível da reurbanização, cada planeta em evolução vai acumulando os algozes, carrascos, os bichos, as bestas feras, os facínoras, os criminosos, e isso então é que vão fazendo os infernões. As consciências se atraem. Uma consciência boa atrai outra consciência boa. Com o passar do tempo, cria um holopensene paradisíaco. Uma consciência má atrai outra consciência má. E aquelas vão, todo mundo que tem afinidade, vai se incorporando a elas. Com o passar do tempo, cria um infernão. Esse infernão
é que vai fazer um mega infernão, que é o que nós chamamos de baratosfera. Quando essa baratosfera começa a pesar dentro do planeta, é a hora de começar a fazer a evacuação, ou seja, fazer a constipação desses ambientes, de limpar isso aí, acabar com a constipação, fazer o esgotamento disso, aliviar a realidade do processo, porque o intestino do planeta está pesando mais do que o cérebro. Vocês estão começando a entender ou preciso explicar mais? Eu estou falando tudo por vias diretas, indiretas, por metáforas bem palpáveis. Agora, então, o que se passa? O planeta Terra chegou no momento de fazer a reorganização. Eles começaram a pensar isso pelas coisas que eu sei, e isso tudo é sujeito a chuvas e trovoadas, quer dizer, depende de você estudar, para você ver do seu caso, como é que é e tal. O meu, eu comecei a ver isso no ano de 1100, numa das minhas vidas. Eu estava com aquilo, dessomei com aquela ideia, e extrafisicamente procurei averiguar, e cheguei a essas conclusões. Então eu vi que havia isso. Mas a gente está sempre ouvindo o galo cantar, mas não sabia onde. Aquilo foi evoluindo até que chegou, mais ou menos, no século XVIII, que eu comecei, fora do corpo, a examinar as coisas mais de perto, já com um evoluciólogo orientando a gente. Agora, isso eu sabia que essas coisas teriam que acontecer mais ou menos daí, mais ou menos 200 anos. Então eu fui trabalhar para ver o que acontecia, acompanhei essas coisas todas, até que chegou o século XX. No século XX eu nasci em 32. A guerra, Segunda Guerra, começou em 1939, para valer. Agora, eu acompanhei aqui desde menino a situação, junto com meu pai, vi as coisas todas, falei assim, eu acho que isso aí é a gota d'água que estava faltando para começar a reurbanização. Logo que eu vi aquilo, que eu já tinha ideia do assunto, aquilo nasceu comigo, era um processo muito sério dentro da minha cabeça, porque isso aí é a coisa mais séria que tem, isso é muito mais importante do que eu, é muito mais importante do que nós, que atinge muito maior número de consciência. Então, eu vi que ia começar, e realmente as coisas começaram. A guerra acabou em 45, mais ou menos a partir de 1950, 1951, tudo começou a mudar, extrafisicamente. Eu mesmo trabalhei aqui na condição de sair do corpo e ir lá e ajudar para começar a fazer. Agora, o primeiro local que eles começaram a fazer foi justamente a base da Segunda Guerra e da Primeira Guerra, que foi na Europa. E a gente já sabia que aquilo lá tinha que fazer uma reurbanização para ver o que ia acontecer. Agora, isso tudo foi feito, a coisa caminhou, veio a ONU, ajudou em parte, outros países ajudaram, até que fizeram a União Europeia para mostrar essa realidade. Agora, de 1950 então para cá, inclusive a turma da Primeira e da Segunda Guerra, muita gente começou a ressomar. Aí então eu falei assim, isso tudo vai criar gado de tudo quanto é jeito, porque é como se a gente fosse reunir os criminosos, tudo de novo. E é o que está acontecendo atualmente. Nunca houve tanta iluminação e esclarecimento sobre a realidade consciencial no planeta. E nunca teve, ou aconteceu, ou acontece, tantos problemas como atualmente. Então o tóxico começou a tomar conta desse povo, as armas foram acrescentadas e outras coisas mais. A Segunda Guerra criou uma série de problemas. E a gota d'água da Segunda Guerra que fez isso, praticamente o símbolo disso foi Auschwitz. Auschwitz foi aquela cereja do bolo da baratosfera, é o que faltava. Foi a pior coisa que já aconteceu na face da Terra até hoje. Aquilo ali, então, eles falaram assim, agora basta, it's enough, parou. Nós agora vamos tomar conta da história. Então, aí começou o processo da reurbanização. Agora, essa reurbanização vai até quando? Sei lá. Pode demorar aí 1 milênio. Ninguém sabe para onde vai isso. Agora, o caminho disso vai ser fazer uma congregação do povo na Terra para fazer um Estado mundial dentro de um colegiado gestor mais avançado, de uma maneira democrática, como nós ainda não temos na Terra.
Então, eu dei aí para você uma síntese rápida do que é o livro lá. Agora, precisa ver, por exemplo, o que é a explosão demográfica, o que é o efeito do aumento da população e outras coisas mais, que o livro lá dá e mostra com milhares de fontes bibliográficas. Agora, aqui outra. O que fazer agora, se possível, para que nas próximas ressomas, mesmo que não encontre meus colegas intermissivistas, eu recupere meus cons, lembrar minha PROEX, priorizar a assistencialidade, perceber a multidimensionalidade? Como o senhor fez isso ao longo de suas diversas existências? Qual traço, hábito, pensamento que pode nos fazer manter esse encadeamento evolutivo de uma vida para outra? Se tiver uma técnica para isso, abra hoje o jogo para nós em detalhes, minuciosamente. Bora, eu estou fazendo isso faz só 60 anos para o povo que interessa. Agora, seria bom era você pegar os nossos livros da Conscienciologia. Só eu já escrevi uns 20. Agora, o que é que se passa? O resto da turma tem mais 34 autores, né, além de mim, não é isso? No holociclo. De modo que nós somos hoje um pugilo de autores publicados num total de 35. Você pode escolher que esses assuntos todos já foram feridos e abordados de diversas maneiras pelas pessoas. Agora, para você começar, você que está em São Paulo, mas Arujá não é muito longe de São Paulo, é só você arranjar um livro que chama Nossa Evolução. Você começar a estudar o que é. Se você já leu esse, seria bom você ler um outro que chama 700 Experimentos da Conscienciologia. Agora, vai com calma. Meta o pau nesses textos todos, não admita nada que está ali. Lembre-se, o princípio da descrença é que orienta o nosso trabalho. O princípio da descrença é o seguinte: não acredite em nada que eu estou falando para você, faça a sua experiência, te vira. Você, o doutor Tivira, é a melhor pessoa que eles têm, é o doutor Tivira. É aquele que faz força por ele mesmo para alcançar a realidade e ele ter convicção daquilo que ele faz. Então, sem experiência pessoal, ninguém evolui. Nós chamamos isso de auto-esforço. Até que ponto a permissividade coletiva, o conformismo, a co-irresponsabilidade social contribui para o avanço do megatrafar explícito dos grandes líderes? Até um certo ponto, mas não interessa. Se ele é líder, a culpa é dele. Não vai culpar o povão. Se ele é líder, então que ele não seja líder. Ele não é liderado. Isso aí é uma inconveniência, é uma incongruência, é um paradoxo, ou melhor, é uma grande contradição aí que você está perguntando. Isso não tem essa chance, não se dá para a pessoa. Se é líder, não é liderado, o que há? E a vovozinha? Gostaria que o professor me esclarecesse um ponto sobre o arco voltaico. Quando disponho meus palmos chakras um contra o outro e determino mentalmente circulação de energia, sinto um fluxo reduzido, mas palpável de uma mão à outra. Olha, se você insistir, você vai ver o feto ectoplásmico. Isso que acontece entre as mãos. Você vê direitinho que tem uma coisa viva entre as duas mãos suas. Não vai se assustar. O nome disso chama feto ectoplásmico. Porém, não consigo manter esse fluxo, caso, ao mesmo tempo, pratique o circuito fechado. Sim, insista, que amanhã você vai conseguir. Assim, tenho feito algumas experiências de aplicar o arco voltaico, deixando para fazer assim, logo após a aplicação do arco e não durante. Ok, pode ser. Tal prática representa risco de me levar a heteroassédio? Não. Se você fizer direitinho, não tem nada, porque quem manda no seu micro-universo consciencial é você. Se você não quer que haja intrusão, invasão, ninguém invade você. Estou redigindo um artigo sobre memória e holomemória, e gostaria de discriminar melhor as diferenças entre holomemória e paragenética. A holomemória engloba também a paragenética ou podem ser abordadas como realidade distinta? Não, são coisas totalmente diferentes. Holomemória é o conjunto de todas as suas retenções experienciais. E paragenética é o conjunto das manifestações dessas experiências. Eu acho que com isso está mais do que claro, né? Uma coisa é o conjunto, a outra coisa são as manifestações desse conjunto. A paragenética é o resultado disso, não é isso? Então, para dar a realidade aqui bem clara, eu acho que é essa. Se anotou bem aí, né? Isso é um amigo nosso aí que está escrevendo um livro aí.
o artigo. Então, holomemória é a retenção. A paragenética é a realidade íntima do micro-universo consciencial seu. Veja bem, todas as duas coisas estão dentro de você, mas são diferentes. Uma retém, a outra não. A outra, ela pulsa, ela tem vida, ela age, ela atua, ela influi em você. A paragenética é isso, ela influi em você. Quem é que você queria falar alguma coisa? Quem é? Eu já falei, né? Eu já respondi, né, o que você queria, né? Obrigado. Professor, sim. No B do lado esquerdo aqui em cima. Eu estava olhando aqui as personalidades na página 43. Sim. E me chamou a atenção que uma delas tem uma relação mais direta, talvez, com a gente aqui. O Oscar Niemeyer, do virtude do projeto. Eu falei nele aqui, é o homem do nosso mega. Aí, assim, a forma como está posto, para mim ficou tudo muito positivo, tranquilo, tem o processo assistencial e tal, mas me chamou assim, a curiosidade de imaginar os bastidores na hora de produzir o verbete. Por quê? O senhor podia ter colocado dezenas de outros nomes, e isso veio à tona. Não tem dezenas de outros nomes assim tão evidente, não. Não? Não. Esse homem é um marco. O Lula é outro marco na história do Brasil. Esses caras não vão ser esquecidos nunca. O Geisel é outro. Como é que é? O Geisel tinha um apelido chamado Alemão. O cara era meio nazista. Bom, agora veja. Existe documentação de tudo isso. Agora, o melhor da história, eu vou deixar um artigo do Niemeyer sobre isso? Não podia. O homem está com 101 anos, estou chamando a atenção para ele. Outra coisa, isso é para ajudar esse povo. Sim, sim. Estudo aqui ajuda para essas 3 pessoas. Vocês não acham que ajuda? Isso é assistência. Então, mas aí nós estamos fazendo uma assistência tarística para os 3. O que eu achei interessante, professor, é que, assim, na SOCIM, tradicionalmente, na relação que a gente tem hoje com ele, o senhor sabe que isso aí seria... Você está falando, do ponto de vista de direito, existe um negócio que chama puxa-saquismo. Eu não faço isso. Exatamente. Eu falo tudo na cara da pessoa. Agora, a diplomacia real é essa. E eu desejo também receber na minha cara tudo. As melhores observações que eu tive foi tudo assim na cara, que o povo me falou. Eu adoro a heterocrítica. Eu estou falando heterocrítica com H maiúsculo, ou seja, que tem a lógica, a racionalidade, que eu admito na hora e mudo tudo. Agora, o problema é esse. Fazer eufemismo, não. Isso eu já deixei há muitas vezes, por isso que já me mataram mais de uma vez. Bora. Então, a minha pergunta fica da seguinte forma. Nesse caso específico dele, não houve nenhuma questão diferencial, pontual. Foi a ideia principal do Mega Trafar que trouxe a Eu gosto mais do nosso amigo. Sim. Sabe por quê? Ele me ajudou muito antes disso, na década de 60. Ele fez um projeto para mim. Comunhão Espírita Cristã. Está lá. Foi ele que fez o projeto. Que era para fazer a exposição espírita permanente. Aquilo se transformou depois numa casa para pessoas idosas, para gerontes. Esse é um atendimento da gerontologia. Está na Uberaba. É um dos departamentos do Centro Espírita que eu criei na década de 50. Está funcionando até hoje. E o projeto era dele. Não foi realizado o projeto inteiro, mas ele nem deve lembrar disso, que já fez tanto projeto, né? Agora, esse aí é o segundo que ele faz para a gente aqui. E outra coisa, só aqui, parece que tem 2 ou 3 projetos dele nessa área toda. Não é só o nosso. Uhum. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que é bom nessa história. Ele é fora de série. Ele é um cara que adora o Fidel Castro, que adora o comunismo, que adora o Stalin. No entanto, ele faz coisa para ajudar todo mundo. Uhum. Por exemplo, essa planta que ele fez lá, planta baixa de situação, com as coisas todas que foi feito, ele não cobrou nada de ninguém. E aquilo tudo, nós também não cobramos nada, porque tudo é de assistência. Esse homem tem feito assistência a vida dele toda. Agora, ninguém é totalmente santo ou totalmente sábio. Tem os megatrafais. Agora, vocês não acham que os exemplos que eu dei são convenientes, oportunos, adequados e não está difícil? O que falta aqui é mulher. Preciso colocar as mulheres nessa história. Agora, o melhor da história é que isso tudo aí é estigma. Isso é estigma
da paragenética desse povo todo, da holobiografia deles. A vida dessas pessoas, elas estão manchadas com esses estigmas. Oswaldo. Mas nós precisamos chamar os nossos estigmas, porque senão a pessoa não conserta. No caso do Niemeyer, todo mundo sabe que a vida toda ele foi apologista do comunismo, né? Sim. Ele sofreu muita perseguição aqui no Brasil e tal, foi preso, uma opção de coisa. No caso dele, existe algum atenuante em relação dele ter manifestado isso nessa faixa de idade dele? Ou nessa faixa de idade ele já nem tem pensou... alguma fissura senil, né? Senilidade? Seria mais um processo... Eu não sei, eu não julguei a história, eu estou julgando o fato. Agora, o processo dele lá, eu não estou dando o diagnóstico. Se da gente estudar isso aí, eu não posso falar, eu teria que examiná-lo. Examinar melhor, né? O ideal aí é conviver com a pessoa, como a gente fazia lá. Uma liberação do porão consciencial da época em que ele era um ativista, né? Se eu ficar com ele 3 dias, eu te falo. Aí eu passo o conscienciograma nele. E desses aqui, o pior foi o Hitler. De todos eles, o pior tem uma ordem de grandeza negativa. Não, ele é o concurso. O Hitler. Sovaldo. Eu não sei, né? Preciso saber do Arlindo, se ele está de acordo, porque às vezes ele tem um cara lá da máfia que ele acha que é pior. Nunca se sabe, porque às vezes vai falar que é o Mussolini. E o Mussolini, isso que eu lembrei, você não pôs o Mussolini aqui. Eu sei que você mete o pau. Eu vou dizer que eu sempre estou metendo pau no Mussolini. Minha família toda antifascista, antinazista, desde pequeno. Contra o Mussolini também de família. Lógico. Pode pôr o Mussolini. O melhor da história. Eu estive, depois da guerra, na Itália, estive na Alemanha, estive no Japão. E fui ao Japão, fiz até curso de pós-graduação lá. Presta atenção. Meto o pau nas coisas todas da Segunda Guerra. Além disso, estive na China, Hong Kong, todo lado. Estudei também junto com aquele povo todo. E meto o pau no negócio da situação. No entanto, vem aqueles que se interessam, igual aquele jornalista, um dos principais de Beijing que aparece aí. E não admite que nós aqui tenhamos tudo isso na base de voluntário. Então, durma com barulho desse. Falar da China, existe a mulher do Mao Zedong, que chefiou o grupo dos 4, que foi um negócio bem bravo ele. Dá para pôr aqui também. A mulher do Mao Zedong. O grupo dos 4 foi a época que mais mataram gente. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Oswaldo, por que não entrou ninguém da monarquia aqui? Aí entraria a mulher, porque teve muita rainha. Sabe por quê? Porque esse povo tudo é mais recente. É mais recente, eu também pensei nisso. O nosso amigo Luca, quer dizer, o Luca está aí, não? Que o Luca já está ouvindo falar, porque está ele que está aí com 11 anos. Tá. O Lucas, o filho da... É o Luca. Da Jamília. Ele estava aí, nós almoçamos juntos. Tivemos muitos papos hoje. Eu e ele. Alto nível. Entende? Então, ele precisa de saber dessas coisas. Uma coisa que ele vai saber, mais fácil, mais acessível. Didaticamente, eu tenho que colocar algumas coisas atuais. O que eu vou fazer? Agora, a melhor da história. Aqui, tem o Lula é vivo e o Niemeyer é vivo. São os únicos aqui vivos, são esses 2 brasileiros. O resto tudo já dessomou. O Bush está, mas esse está quase. Né? O ostracismo que ele caiu é de uma tal maneira que eu acho que esse não levanta mais. Ele deve estar deitado. Não, ele deve estar deitado. Mas não, de brasileiros são 2, né, que estão vivos. Sovaldo, Sim. Letra A aqui. Na antonomologia, número 10, o senhor fala de competência diplomática. Sim. Na sua visão, que tipo de ações ou de resultados melhor caracterizariam essa competência diplomática? A competência diplomática é aquela pessoa que não escarifica a ferida, mas que procura curar. Escarificar é a hora que a pessoa chega com o escalpelo e aumenta a ferida para poder tirar a infecção, para depois tratar tudo. Então, no caso aí, da diplomacia, é aquele que não aumenta o que já tem e procura melhorar aquilo o mais depressa possível.
Então, essa redução do mal é que é o resultado melhor da diplomacia correta. Eu tenho uma outra dúvida na página 42, na crescendologia, quando você fala do crescendo a moralidade, imoralidade e moralidade. Sim. Que tipo de fator vai desencadeando esse crescendo? O que faz a pessoa sair desse estado de amoralidade? Autodiscernimento. Mas aí é aquela coisa, né? Autodiscernimento vai para tudo, mas tem alguma outra... Não, autodiscernimento, não vale para tudo. É autodiscernimento, presta atenção. Autodiscernimento é que vai mostrar se a pessoa conhece as coisas ou não. Se ela é amoral, é porque ela não entende nada disso, nem pensou que existe esse negócio de ética. Então, ela não tem discernimento nenhum, é totalmente sem discernimento. Agora, a imoralidade é a hora que ela tem a ética, mas ela gosta de ficar do outro lado, ela fica à esquerda, ela fica contra. Então, ela é imoral, ela não leva aquilo em consideração. Então, veja, ela já começou a saber o que é ética, etc., tal, mas ainda erra muito. Predomina o erro nela. Agora, depois, ela chega na moralidade. Então, ela começa a levantar a lebre. Não, existe um jeito, dentro da etologia, do modo de reagir, o comportamento meu, eu preciso de olhar por causa das outras pessoas. Aí começa o processo da ética. Agora, veja, o que você acha disso? É um crescendo ou não é? Não, com certeza. Mas tem assim, algum fator mais intraconsciencial que dá o start? Não, os fatores é a própria vida e o esbregue. Os esbregues. O que ela recebeu de trompaço na testa dela, para ela voltar atrás? O que foi que ela teve assim, vamos dizer, um contravapor violento, que fez com que ela pensasse? Por isso que as vicissitudes, os percalços, as adversidades são valiosíssimas na vida humana. Mas nós não podemos julgar isso fora. Nós precisamos desses instrumentos para evoluir. Mas nesse estado, por exemplo, da amoralidade, os bregues tem que ser, assim, o que pode tocar uma pessoa amoral? É o processo subhumano. Por exemplo, a gatinha, ela se defende, ela defende o território. A nossa, lá, aquela Bela, essa cadela mais bonita do que todas que já apareceram aqui em Foz, que eu já vi, o que se passa? Ela defende também o território dela, a hora que passa ela grita. Ela é a moral. Ela não entende nada de moralidade. O jeito dela sobreviver é através daquilo. É a sobrevivência do mais forte, do mais apto. Ela tem que fazer aquilo, é o instinto dela. Então, a amoralidade, ela é totalmente instintual. É a partir desse instinto sofisticado, a hora que ele começa a ficar sofisticado, é que a ética começa a nascer. Então, essa porque nós todos somos criados simples e ignorantes. Pois é, mas aí essa sofisticação vem pelo processo natural, evolutivo, mas tem algum outro fator que pode desencadear isso? Por exemplo, autodiscernimento, por isso que eu estou falando. O autodiscernimento é a mesma coisa que você falar, evolutividade. É o que equivale. É aquilo que eu falei aqui sobre as expressões equivalentes. Entende o que eu estava dizendo? Eu vou trazer em qualquer hora o verbete disso, eu estou começando a escrever. Tá. Então, por exemplo, voltando a essa questão da moralidade, então, no caso, não do subhumano, mas já da consciência, por exemplo, para ela que ela possa, então, ter esse esbregue maior, quando ela é amoral, tem que tocar em alguma coisa muito do ego dela, é isso? Escuta, do vou só te falar dela? uma coisa dentro da nossa área, ou seja, da sua área. Lembra daquele negócio que algumas pessoas, por exemplo, não gostam que a gente fala das obrigações? Você lembra de gente aí que reclamou de obrigação? Tudo que eu tenho na hora que eu falei, não, tem coisa que a pessoa tem obrigação. Não, dever é uma coisa, obrigação é outra. Não, não é bem assim. Lembra? Isso é o nível sutil da moralidade da pessoa. Aquela pessoa que ainda combate mais o processo da obrigação, ela ainda tem uma tisna de imoralidade enorme. Está na cara. Agora veja, isso dentro do nosso para-direito, com as coisas todas, examinando tudo que tem por aí. Vendo isso tudo. Tá certo.
fica responsável, a responsabilidade é sua. Muita gente cai fora. Não, eu até faço. Não, sei, mas responsabilidade é uma coisa que todo mundo entende. Agora, obrigação, do ponto de vista de direito, é um negócio sutilíssimo e terrível. E isso forte, né? Fazem só 2 milênios que está sendo discutido. Valdo. Viva o papiniano, você está entendendo? Viva o papiniano. Dentro dessa questão que a Cris colocou aí, a amoralidade vem antes, é pior do que a imoralidade. Mas o senhor falou que... É lógico, porque ela... Escuta, uma coisa que você não sabe nada que ela existe, não é pior de uma coisa que você já sabe, mas que 1% você já sabe errado, mas você já sabe que ela existe. Em termos de atenuante e agravante, é o contrário, não é não? Não, atenuante e agravante não é agravante. Uma pessoa que é amoral... Ela tem atenuante. Não, ela é vegetal, ou subvegetal, ou ela é uma inexistência. Isso não é atenuante para ela? Não. Porque ela está começando a vida agora? Não é atenuante. Uma inexistência não é atenuante para a existência. Eu quero que haja atenuante da existência correta. Acapite? Tem lógica? Mas que eu achava que todo mundo acha as coisas assim. Todo mundo vai na primeira bocada da história. Nem sempre é essa. Tem que mastigar o resto. Aqui no dicionário eu estava vendo a moral. Não dá para engolir, fazer a deglutição de certas ideias de uma vez só. Tem que ir por etapa, mastigando 22 vezes, como diz o dentista lá, o clássico. O amoral aqui no dicionário está moralmente neutro, nem moral nem imoral. Agora aqui, gozado que cita também animal irracional no meio aqui do... no próprio... Mas agora, veja, o tema central é nosográfico, né? Você viu, né? É destituído de moral, quer dizer, ele não reconhece. O tema central é nosográfico. Não, é só para entender porque... Nós estamos pesquisando hoje a baratosfera. Já esses dias, já apareceu mais verbete. Essa diferença de... tem que trazer aqui. Nós não podemos esquecer a baratosfera, por quê? É a capital da nossa assistencialidade. Então, para distinguir o que é moral e imoral, que você também já falou várias vezes, que consta no dicionário, que o amoral ele não leva em conta nem a imoralidade, nem a moralidade. Não existe para ele. Não existe. O imoral... Então, por exemplo, você não pode falar nada de uma pessoa, é a inexistência que eu estava dizendo para ela. Então, por exemplo, o que é mais importante? Presta atenção. A inexistência ou a existência? Aí você vai falar assim, não, o ideal seria uma inexistência que não tem nada, não fede nem cheira. Mas agora, se tem uma existência que já é negativa, já é pior do que a inexistência. Mas, existe uma coisa. Se aquela existência negativa caminha para uma existência positiva, ela é melhor. Agora, falar com as minhas palavras, o que você também já disse. O amoral, ele nem reconhece que existe imoral, nada, nem imoral. Então, ele está num estágio evolutivo abaixo do... O que é imoral já reconhece... Escuta, vamos agora pensar isso aí com mais detalhes. Ele está pior, eu acho. Embolar o meio de campo, mas clareando mais a coisa. Presta atenção. Há uma coisa inexistente, então não fede nem cheira, não faz mal nem ajuda, tá certo? Mas apareceu alguma coisa dentro daquele universo que é uma existência. Só que tem que essa existência tem 1% negativa ainda. Mas, veja bem, ela tem chance de se transformar em 100% positiva. Presta atenção. Então, do ponto de vista da realidade, o ideal é que haja uma existência que vai criar uma coisa positiva. Por isso, a criação de vocês, inclusive comigo, foi ótima. Ela é positiva. Está entendendo? Então, vamos entender isso sob esse aspecto que a coisa muda de figura. Aí você vai entender a amoralidade, a imoralidade e a moralidade no outro aspecto. A pessoa é amoral, por exemplo, esses... Você sabe que isso tudo aí, nós estamos discutindo aqui, são temas da ética, que é uma das bases da filosofia, né? Você sabe. Esses mega genocídios, você falou, são amorais porque eles
Eles nem sabem que... Eles acham que estão fazendo certo. Não, se é o Mega, ele já sabe. Já sabe o Mega? Não, então ele é imoral. Tudo aqui é submini. Aí dele é imoral. Então. É submini. Quem sabe quando chegou no Mega, porque já está grandão e está cansado de saber. Mas ele é por imoral, isso que é que esse a gente tem que falar. Você não acha que esse Bush, por exemplo, sabia muito bem das canalices que estavam fazendo no Texas por causa de dinheiro, lá com aquele povo de petróleo, mas aquela coisa toda por causa de dinheiro? Hoje se citou alguém aqui que, desses políticos que falavam que se acham certo. Agora, por que eles são megas? Porque eles são líderes. Esses 7 aqui, ó, são líderes. Mas eles estão numa... Cada um é líder dentro do seu campo. Porque fica essa dúvida que eles estão numa posição relativamente melhor do que um que nem sabe de nada. Que não está fazendo nada, mas veja, quando ele erra, o erro dele é 1 milhão de vezes, é mega erro. É 1 milhão de vezes maior do que aquele que não sabe nada. A responsabilidade a responsabilidade do Lula, por exemplo, maior, de combater a educação, isso é enorme. Por isso que dá a impressão isso aí está furando a ficha dele, de tudo quanto é jeito. A ficha, como a gente fala, roxa. É por isso que dá a impressão que... Não é ficha preta, não. Esse Mega essa é a faixa preta de medicamento. É roxa. Essa impressão é roxo batata. Que o Mega é pior em função disso, porque ele já sabe e tem um... Já sabe e insiste, quer dizer, boboca, não priorizou. Tudo isso aqui é falta de priorização. No caso do Lula, ele falou isso aqui e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um projeto de faculdade para todos, vários planos aí. Qual é o interesse atrás disso? Eu quero saber o conteúdo, o interesse. Por que não fizeram isso antes? Por que ele, analfabeta, do jeito que ele é, numa porção de coisa, não chegou e falou assim, vamos colocar a escola, porque eu não quero que passe as agruras que eu passei. Não, ele só mostrava a falta de dedo, isso e aquilo, mas não mostrou nada. Combateu a educação, tudo quanto é esses anos todos. Eu tenho acompanhado as coisas. Não, eu sei que você tem acompanhado. Eu só estava querendo ver... Eu tinha casa em São Paulo e no Rio. Isso, então, não fica caracterizado como ambiguidade dele. O quê? Tudo é ambiguidade isso aqui? Não. Tudo isso é ambiguidade deles. Não, agora, deles. A ambiguidade que ele ficou deixando a coisa predominar no pior. Agora, um detalhe desse, aquilo é um estilhaço. Vai pegando tudo. É uma explosão que pega tudo. É a cluster bomb, quer dizer, uma bomba de fragmentação. Gente, olha, só o escândalo que teve esse artigo do Niemeyer foi uma loucura. Olha aí, nós temos um monte de jornal lá embaixo falando disso. Deixa eu só limpar um pouquinho esse negócio do Lula para a minha cabeça. Então, veja só, o que eu entendi pelo que você explicou. Quando ele diz, ele expressa a opinião dele, tem um agravante, né? É um homem público na presidência da República e faz uma declaração pública dessa. Aí tem um agravante porque ele está expressando a intencionalidade dele, como ele pensa realmente. Atrás desse projeto de universidade para todos, vem todo um interesse político, uma série de manipulação eleitoreiro. Uma coisa com outra. Ele não soube combinar. Ele disse o que ele está falando, há uma contradição. É isso. Ele se contradiz todo dia nas bobagens que ele fala. De manhã ele fala coisa. Eu queria ver a relevância de uma coisa com a outra. No outro país ele falou outra coisa. Eu queria ver a relevância de uma coisa com a outra. É igualzinho esse Bush também. O Bush também tem um monte de livro, tem uma bibliografia sobre as bobagens dele. O Lula já tem também, já tem coisa aí sobre isso. E vai acontecer mais. Porque ele licionou aí as bobagens dele durante 8 anos, né? A escola é grande. Aqui na página 42, Valdo, aqui na fobiologia. Como é que é? Página 42, fobiologia. A bibliofobia e a criticofobia. O que você quer? Essa criticofobia não seria assim mais pontual se botasse autocriticofobia? Não. Porque a pessoa possa argumentar. Eu fiz direto, porque eu também estou colocando você que está fazendo a crítica. Então, posso argumentar porque assim... A hora que a pessoa vem aqui e defende o Lula, ou defende o Niemeyer do jeito que aconteceu lá com o nosso amigo, isso é criticofobia dele. Por quê? É lógico. Ele não está querendo que eu mostre a realidade. Ele está criticando a minha crítica. O que tu achas, companheiro? Eu estou levantando a leve para o seu lado agora. Não, minha intenção não foi de forma alguma defender o Niemeyer.
Eu acho que a minha intenção não foi defender o Niemeyer de forma alguma. Não, de modo algum. Você defendeu a diplomacia. Não, eu quis entender, professor. Que nós conhecemos muito bem, que é a turma que defende. Cadê a Cris? Ela está lá em cima. Viu, ô Cris? É a turma que defende que é contra a gente falar que a pessoa tem alguma obrigação. É a mesma turma aí. Não, mas me permite. O que eu quis destacar e achei importante é que apareceu aqui. O que apareceu? A questão do Niemeyer. Eu achei interessante isso. Quer dizer, nós temos uma relação e o senhor fez questão de pontuar. Mas veja, a hora que eu falei, você começou a rir, né? A hora que eu disse... Não, e o que eu queria entender é os bastidores. Olha o processo. Na hora que... Veja, viu, professor? É um problema de crítica. Mas na hora que o senhor foi escrever, o que eu perguntei foi, e os bastidores? Veio à tona alguma questão relacionada a isso? Quer dizer, eu estou expondo um fator de alguém que está relacionado com a CCCI. Foi aí que eu perguntei. Aqui, eu admiro o Niemeyer, dessas personalidades todas aqui, é das que eu mais vi assim de perto. Agora, o que acontece? Eu admiro muito ele porque ele faz assistência. Com todas as ideias dele. Ele faz assistência. Eu sei porque eu tenho documento da história. 1965. Junto com o tenente-coronel que foi lá, falou com ele, que era da turma do Juscelino, as coisas todas, você está entendendo? Tudo é da época, você sabe que eu tive junto com o Juscelino, negócio de Brasília, essa coisa toda, eu, Chico Xavier e tal. Tudo é Minas Gerais. E o Niemeyer estava no meio disso. Lúcio Costa estava no meio disso. A opção desses caras tudo aí. Então, eu sei que ele fazia assistência, que ele fez para a gente. Então, eu sei o que é. Agora, veja, na hora que fala uma coisa dessa, eu coloquei ali uma coisa. Agora, só agora para resguardar a situação, uma coisa que você não percebeu. Eu coloquei a idade dele, vocês não perceberam isso, não? Percebi. Escuta só, quando ele fez aquela primeira planta dele para a gente, que ele nem lembra mais. Quantos anos ele tinha? Isso foi em 60 mais ou menos, 64 para 65, por aí. 60 anos. Está entendendo? De lá para cá ele teve quase outra vida dentro da situação. Então eu coloquei aí de propósito para mostrar, ó, com toda a convicção e artigo publicado aos 101 anos de idade. Sei lá, né? O que eles vão analisar isso amanhã? Estou colocando a realidade. Bom, mas que eu não defendi, ele não defendia. Agora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, professor. Quando uma personalidade dessa propaga um mega trafar como esse, como o senhor estava explicando, como é que é o processo de reparação? A reparação... O mecanismo disso nas outras vidas para conseguir reparar os danos que isso provoca para a própria pessoa? É a retratação. Mas pública, nesse nível amplo? É a mesma assistência, só que tem mais ampla, mais clara. Enfim, vai ampliar e aprofundar a tarefa de esclarecimento. Aí entra a TENEP, Sofia. Esses 7 aqui, ó, não entende de esclarecimento. Muitos fazem esclarecimento. O Lula faz esclarecimento até um certo ponto. O próprio Niemeyer faz esclarecimento. Mas veja, eles não têm o nível de cosmoética que nós estamos falando aqui. Essa sutileza. Falta dar para eles um pente fino. Um micrótomo. Para eles examinar o negócio em mais detalhes. Isso não tem. E o senhor insiste muito em livro, quer dizer, em parte as nossas obras são retratações, né? O que eu estou fazendo? Eu estou me retratando com vocês e com outros. E outra coisa, e mais gente, põe gente atrás disso, que é só um pouco que vai nascer aí. Entra-se com os réus, tem muita coisa que a culpa é minha. Não estou falando que vocês têm culpa de modo algum, sou eu. Valdo, aqui ainda estou assim, né, nessa parte da criticofobia, porque é uma coisa assim, por exemplo, pega o Chaves, né? O Chaves faz heterocrítica. Ele pode não saber fazer heterocrítica, mas ele faz, ele não tem medo. Então, por isso que eu estava pensando que a autocriticofobia seria, de fato, um ponto que pesa mais na balança do que a heterocriticofobia, nesse caso. Não, aqui. A criticofobia eu pego todo mundo. Se eu fosse escrever, para ficar certo, seria autocrítica e heterocrítica. Aí seria diferente. Mas eu, quando coloco crítico, é só para todo mundo, entre os dois.
esses jogos assim de prefixo com palavra, eu sou especialista. Quando eu escrevo, não adianta meter o pau, porque eu tenho todos os meus argumentos daquilo, porque tudo é estudado. É porque assim... Com 60 anos estudando isso. Isso aí é um processo de prefixo. Que megatrafar eu vejo mais como eficiência de autocrítica, de autoobservação mesmo. Por isso que eu estou pegando esse ponto aqui. Na realidade, o negócio é mais amplo. Não é só isso. Você está vendo pequeno. Pode falar. Valdo, durante 2 mandatos do Joaquim Roriz, destruiu, bem dizer, quase que todo o Distrito Federal. Fala direito aí que eu não estou ouvindo. Durante 2 mandatos... O Joaquim Roriz, bem dizer, destruiu o Distrito Federal, transformando uma grande favela hoje. E grande parte do projeto do Niemeyer, do Lúcio Costa, também ele andou destruindo. O que você acha disso? Você está falando, é o Joaquim Roriz? Hoje governador de Brasília. Um dos piores políticos que o Brasil já criou até hoje. E quer ser presidente da República. Eles estão assim, ele, Sarney, esse povo, eles estão assim para ver quem ganha. Mas o que é que você acha da história? Eu só não entendi o seguinte, qual a moral da história aí? Não, porque ele transformou Brasília numa grande favela hoje, Distrito Federal, né, Brasília? Brasília, a gente está insuportável de viver lá hoje devido à marginalização e à pobreza, de modo geral, né? E a respeito disso também, sobre o voto, eu não voto em político nenhum, que eu sei o que acontece por trás dos bastidores. Agora, Brasília, o ideal é o seguinte, quando você pensar, põe energia positiva, para ver se ajuda. Está precisando. Porque está insuportável lá, não tem condição de sobreviver mais dentro de Brasília, andar em Brasília como a gente andava antes. É igual, está pior do que Rio de Janeiro. Agora, Brasília é a cara que todo mundo, o local que todo mundo pergunta quem é quem. Quando eu ia dar curso em Brasília, então você subia ou descia o elevador com algum político. Então todo mundo, eu com barba, chapéu, aquele negócio, todo mundo olha e fala assim, quem é esse? Então eles olham para a testa da gente, quando pode ver a testa, quanto que é que dá de dinheiro, qual o cifrão que dá a pessoa. Sempre é assim. Então eu acho o ambiente totalmente difícil, entendeu? Para você fazer as coisas limpas. Por quê? O cifrão está em todas. Ele cria uma espécie assim de estigma, vamos dizer, infeccioso. Ele infecta tudo. Tudo o cifrão, dinheiro. Isso é terrível. Agora, porque esse dinheiro é que nasce do poder e é o poder que faz o dinheiro. Entende como é que é? Por isso que o cifrão é a base disso. Mas agora, toda capital de país capitalista é assim. E tem outros também não capitalistas também que são assim, mas de modo geral é capitalista. Professor, na enumerologia, eu não entendi por que você colocou todos esses itens como tema nosográfico. Você não entendeu, né? Aqui, ó. Megagrafar explícito. Ele pode ser feito através da confidência, através da confissão, através da declaração. Por exemplo, aqui alguns desses foram declaração. Através da proclamação, é o artigo, por exemplo, o anúncio, a revelação, o desabafo. Tudo ele acontece. Por exemplo, o Lula, a hora que falou isso, era um desabafo. O Niemeyer, na hora que escreveu, era uma espécie de anúncio, declaração, proclamação. Entende? Essas são as vias que a pessoa usa. Mais uma questão. Na ciclologia, o ciclo patológico das imaturidades consecutivas. Sim. Que dicas você dá para a gente cortar esse ciclo? A primeira coisa é racionalizar bem qual foi o erro passado. E cortar esse erro o mais depressa possível, mas fazendo a prevenção, ou seja, a profilaxia, para ele não se repetir mais. O problema nosso não é corrigir o erro que a gente cometeu, mas é corrigir o erro e falar assim, por que eu cometi, eu não posso cometer mais, vamos parar por aqui. E na causa? E a causa, e o que a pessoa sentiu, o que ela pensou, qual foi a intenção, enfim, tem que dar um jeito. Está claro? Mais um. Sinergismologia.
o sinergismo patológico, autopensenidade e baratrosfera. Você podia explicar um pouquinho mais? A autopensenidade e a baratosfera. A autopensenidade aqui, ó, é aquilo que você pensa, e se aquilo tem uma base de uma comunidade superior, evoluída, cosmoética, ou se vem da baratosfera, se vem de... Tudo é autopensenidade. Então, o sinergismo, autopensenidade, baratosfera, ele é patológico. Você está raciocinando, está até bem tranquila, mas se você começar a pensar mal, o processo está repetindo as coisas do passado. Então, é uma potencialização do que você está raciocinando. Em vez de você pegar a coisa boa, que seria comunex de onde a pessoa veio, às vezes, né, ela está voltando para a baratosfera. Então, esse sinergismo, a gente tem que mostrar que existe sinergismo patológico, como existe o homeostático, sadio. Entende? Aí, no caso, são os patológicos que pioram mais. Geralmente é isso. Por exemplo, a pessoa ela cometeu um erro. Aquele erro, ela incidiu nele várias vezes, mas era pequeno, era um mínimo trafar. Aí ela começou a ampliar aquilo, porque ela gostou. Ampliou aquilo. Virou uma assediadora na opção de coisa. Ela fez um mega trafar. Daí a pouco ela está constituída com aquilo. Isso vai ficar mais enraizado nela. Vai ser muito mais difícil dela extrair aquilo. Extirpar o problema. Entende? Então, esse é sinergismo. Sinergismo patológico. Está claro? É possível que o amparador tenha recaído e vira assediador com os réus por várias vidas? Até o momento eu não vi nenhum. Depois da desperticidade, pode ser, né, que você, sei lá, né, nunca se sabe, né? Depois da desperticidade, a pessoa já está livre de recaídas na mesma vida e nas outras, ou ainda é possível? Pergunta para a pessoa. Da consciência humana, tudo é possível. Agora, ó, uma coisa que é impossível, eu te falo, é a pessoa que já é um ser humano virar barata. Isso é besteira lá do orientalismo e das bobagens lá. Não existe isso. Como o senhor interpreta no contexto da reurbanização planetária a expansão do fundamentalismo islâmico na Europa e nos núcleos da civilização ocidental? Isso tudo faz parte do processo. No meio deles, o que tem de com os réus não está no gibi. A hora que uma gestante bomba mata uma porção de gente e o feto dentro da barriga dela e ela mesma, vocês querem mais com os réus do que essa? Eu mesmo já elegi a gestante bomba como vamos dizer, um símbolo básico do processo das consréus. É só pegar meu livro lá, que eu falo muito em gestante bomba lá no Reurbanizar. Sobre o assunto das guerras mundiais abordado agora há pouco, estas contribuíram para o obscurecimento das pesquisas parapsíquicas no final do século XX, no século XIX? Não, as guerras mundiais maiores foram no século XX. As pesquisas parapsíquicas começaram antes disso, porque as outras todas que existiram, a população da Terra ainda era pouca. Grande mesmo foi a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Essas é que são as bravas. E são essas que criaram o problema. A segunda nada mais é do que uma decorrência da primeira. Tudo é consequência. Foi uma espécie de pós-fácil patológico, violento. Ou a ofuscação provocada pelas conquistas eletronáuticas no campo da intrafisicalidade foi um fator mais preponderante. Não, as duas coisas contribuíram. Por quê? A eletronáutica é uma das coisas que fizeram as guerras. Nós vamos esquecer? O processo, por exemplo, a Alemanha, vamos entender bem, era o país que tinha a maior tecnologia na Terra. E foram eles que puxaram a baratosfera em cima e mataram milhões de pessoas. Farei no próximo fim de semana o terceiro módulo da minha pós em neurociência sobre neuroanatomia. O que eu devo estudar no osso esfenoide situado na base do crânio com reentrâncias por onde passa o quiasma óptico, a célula túrcica? O que é relevante no estudo do esfenoide? A forma da ave com as asas abertas tem alguma relação importante? Não, tem nada. O problema todo é a funcionalidade do osso, a localização anatômica dele e a funcionalidade, a fisiologia que ele sustenta. Observa isso porque quando eu faço, por exemplo, o arco voltaico,
A base aqui, ó, de todo o processo da tensão que é criada, tudo nasce disso aí. Agora, você já sabe alguma coisa que você está estudando. O quiasma óptico, a célula túrcica, pensa bem. Qual é o sentido mais importante do corpo humano? O quiasma óptico tem que ter alguma coisa que ver com isso? Eu só pergunto. A decussação das pirâmides tem alguma coisa que ver com essa história? Decussação, presta atenção. Urubuceba, eu estou falando a sua linguagem. A parte occipital, a hora que a gente fala que o chakra nucal traz sempre os processos de assédio, tem alguma coisa que ver com isso? O processo, por exemplo, de, além do problema da visão, ser o principal sentido do corpo humano, a clarividência é uma das coisas mais básicas dentro do processo do parapsiquismo. Tem alguma coisa que ver com isso? Agora, estudo aí é o que você pode ver da sua anatomia e da sua fisiologia. Agora eu vou te falar uma coisa extra. Pensa bem se tiver, por exemplo, uma hipótese. Um triângulo de energia entre o seu corono chakra, o seu processo aqui auditivo, ó, isso aqui, e o outro aqui, formando um triângulo. Agora, pensa outra hipótese. O triângulo, por exemplo, agora o contrário. Esse aí foi um transversal. Agora vamos falar um longitudinal aqui, ó, da própria cabeça. O coronário, o frontal e o nucal. Pensa bem, só aí você tem 2 triângulos que estão... Agora, a base do crânio. Lembre-se, o crânio, com essa situação toda, tem 12 pares cranianos. Agora, o esfenoide é o osso mais complexo que nós temos no corpo humano, ou não é? Seria bom você ver, porque eu não sei o que é que já estudaram. Dos 208, parece que descobriram mais algum depois disso, mas 208 básicos, os ossos do corpo, esse aí seria o mais importante? O mais bravo que tem é esse aqui, ó, que esse aqui que faz a bala bater e matar o cara que deu o tiro. Mas o mais sofisticoso é o esfenoide. De modo que começa a estudar por aí, e outra coisa, pega na internet o que eles estão falando sobre a esfenoide, que às vezes tem coisa nova que nem eu nem você não sabemos. O que o senhor considera o pior trafar numa consciência? O megatrafar, o mais difícil de debelar e erradicar? Olha, o que você está me perguntando, essa pergunta é dose, né, como nós chamamos. Mas a gente tem que ver o seguinte: o pior megatrafar mesmo é o do Hitler, por exemplo. Por quê? É o mega genocídio que a pessoa nem está aí. Ela nem levou isso em consideração. Ela achou que aquilo está tudo certo, que ela está fazendo. Então, o problema de matar muita gente e querer matar mais gente e não estar satisfeito com o que matou, porque se deixasse conta dele, ele ia fazer a erradicação de diversas, não era só judeu, de diversas etnias e raças, o diabo é quase. Então, esse aí para mim é o mais alterado que tem. Porque acabar com a vida humana, que dá tanto trabalho até a pessoa arranjar isso, e outra coisa, sempre envolve mais de uma pessoa. Quando você acaba com a vida humana, você está fazendo estilhaço em várias outras vidas. Uma pessoa lá, igual a gestante bomba, que às vezes mata ela, o feto, e 17 pessoas na mesma hora, ela matou junto com isso também semividas, uma porção de outras semividas, dezenas delas, que era irradiando aquelas pessoas que estavam ali. Entende? Então, o que eu vejo é isso. O genocídio talvez seja o maior mega-trafar que existe. Principalmente esse mega-genocídio, do jeito que foi, por exemplo, o Hitler, os caras da SS, o Stalin, essa turma, por exemplo, Mao Tse Tung na China, o Togo, por exemplo, em certas áreas lá do Japão, e por aí vai. Esses Pal-Pot da vida, entende? Pessoas assim. Agora aqui, expor um megatrafar não poderia ajudar a pessoa na sua superação? É o que nós estamos fazendo. O que é que eu fiz?
Eu expus o mega trafar suave dessa turma aqui, ó, para ajudá-los aí. Eu já falei isso aqui antes, alguns minutos aí, ó, uns 20 minutos eu falei nisso. Não há dúvida que é. Professor, como que se faz a abordagem terapêutica ou para ajudar a pessoa que tem que é amoral? Que é amoral? É. Amoral. Por exemplo, a gente lá na consciência terapia, como que a gente pode ajudar? A primeira coisa é mostrar para ela e ponderar, mas através de fatos. Mostrar tudo que você tem do ponto de vista didático. Por que é importante ter moral? Por que é importante defender os limites da própria consciência e respeitar aonde começa o limite da outra consciência? Aí começa o processo de moral. Agora, mostrar isso com calma. Seria um processo de educação? Você chega para a pessoa, se ela é muito assim, religiosa, você vira para ela e fala assim, olha, o Buda já falava isso, o J. Cristo já falava isso, o Velho Testamento já tinha gente lá no meio daquelas loucuras todas do Velho Testamento que já falava isso. O seguinte, se você quer melhorar tudo para você e para todo mundo, só faça aquilo para os outros, aquilo que você queria que os outros fizessem para você. Isso é a base do processo de tudo. Se você julgar isso na cara da pessoa, acabou. Então ela está fazendo mal para os outros. Você quer que a gente faça esse mal para você? Pergunta isso para ela. É assim que começa o processo de moral. Agora veja, essa turma toda expôs isso, mas começou a impor essa realidade. Sim, isso que eu ia falar. Você tem que comunicar. Você não vai querer persuadir a pessoa sobre isso. Ela que se persuada. A heteropersuasão é totalmente paratrosférica. O vendedor que insiste com a pessoa para comprar enciclopédia, ele está errado. Isso é paratrosférico. Porque assim, professor, o que eu observo é o seguinte, por exemplo, a pessoa é amoral. Aí ela segue algumas diretrizes externas, como o senhor falou, que foram impostas a ela, pela religião, ou seja lá pelo que for. Mas o que eu observo é que ela não consegue interiorizar aquilo a ponto de aplicar em outras situações em que ela não tem... Não, mas mostra os exemplos e fala, amanhã se vai acontecer isso com você. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação? Exponha para ela. A didática disso é muito fácil. O que você está falando é de uma moral simples, simplista. Ainda não houve sofisticação para chegar em mega trafar. A coisa ainda é pequena. Tem que começar no pequenininho, porque senão assusta o passarinho. De modo que o caminho é esse. Agora arranja seus ganchos didáticos, pedagógicos, para expor o problema. Do jeito que eu faço. Eu tenho caso para qualquer coisa. 1 bilhão de casos que eu tenho para contar sobre qualquer coisa. E os meus casos são os seguintes, existem os paracasos, que é a paracasuística que eu uso do passado, coisa que eu já vi e tal. Entende? É o negócio. Valdo, aqui na neossinapsologia, você podia falar um pouquinho dos travões mentais? Os travões mentais, as neossinapses e parasinapses. Sim. Quais são os travões mentais? Uma pessoa que tem medo, é um travão. A outra pessoa que tem a priorismose, ela não quer entrar naquilo, não. Isso aí extrapola o local que eu estou. Não me interessa o que está acontecendo lá fora. Então ela pensa pequeno. O outro, a priorismótico, ou a priorismose, ou a prioriota, como eu chamo. Eu já tenho uma ideia fixa. Não, eu já tenho uma ideia a respeito disso. Não me interessa o que vocês estão pensando. Isso tudo é o processo das neossinapses e parasinapses. Ele mesmo corta tudo de novo que acontecer na frente dele. Agora, ó, são essas pessoas que entram no problema, por exemplo, da neofobia. Neofobia. A neofobia podia colocar aqui, ó, fobiologia, nesse caso seria neofobia aí para você. Mas eu coloquei coisa pior, que é a bibliofobia e a criticofobia, porque a gente está falando bem claro. Entende? Mas é um tipo de neofobia. A pessoa tem medo da coisa nova. Ela não é novidadeira. Ela é regressiva. Ela só pensa nas coisas que já passaram. Ela não quer saber de novidade nenhuma. Isso é o ultraconservador, é o conservantista. É o cara que eu chamo jurássico. Ele é um dinossauro. E de ouvir megatério. Ouvir a heterocrítica também. Pois é, mas todo tipo de crítica, né? No caso aqui, olha lá, criticofobia. Ele tem medo de crítica, todo tipo. Tem pessoas, se a gente começa a falar em crítica, ela levanta como se fosse para o banheiro e vai embora.
Meus cursos eu vi isso a minha vida inteira, no Brasil e no exterior. Tem outros, por exemplo, nos Estados Unidos, porque isso tudo é processo cultural. Nos Estados Unidos, se a gente começa a falar de assédio, o povo vai embora. No Oriente, a mesma coisa. Se você falar com gente do Oriente, principalmente o povo que está tudo mexendo com o hinduísmo, se você começar a falar em baratosfera, eles vão embora. Eles acham que o ambiente vai piorar, abaixou o nível, isso vai me piorar, eu não quero entrar nessa. Então, veja, eles nunca vão à baratosfera, quando eles vão é para ficar lá. Agora, eu explico isso tudo aí, esses anos todos, faz 60 anos que eu explico isso. E isso atinge também quem começa a falar sobre algum fato, diz, isso vai evocar, vamos parar de conversar sobre isso. Lógico, não é isso só não. Não, você não deve entrar nisso não. Não faça essa assistência para essa pessoa, você está entrando numa máfia terrível. Não dá. Assistência, a pessoa está fazendo assistência, como é que é máfia? Mas é só assim que as pessoas não querem assistir ninguém. Então, elas tiram o corpo fora. Não vou fazer, porque senão eu vou comprar o seu karma. Conversa fiada. O que tem mais nesse planeta é a Fofim e a Fofex. Professor Valdo, aqui, letra A. Eu queria pegar o gancho aí, fugir um pouquinho da temática, pegar o gancho da médica, né? Eu certa vez fiz uma pergunta pela internet também para o senhor da relação do arco voltaico com a atuação das energias no tronco encefálico, que mexe com todo o sistema nervoso autônomo, batimento cardíaco, respiração. Isso. Aí o senhor esclareceu um bocado de coisa. Isso faz poucos dias. É verdade. Que fez assim, ficou muito claro para mim, fez eu levar algumas outras considerações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre também da relação da atuação no frontochakra, porque segundo a neurofisiologia, aqui está relacionado justamente ao raciocínio, enfim, eles especulam muito a respeito disso. E o que eu tenho percebido, né? Apesar da sua sugestão lá, você falou assim, procure fazer arco voltaico nas pessoas e tal, e perceber quais são as suas sensações e tal. Eu tenho dificuldade de encontrar pessoas que queiram receber um arco voltaico meu, né? Então, faz da gatinha, faz do cachorro. Então, que outro tipo essas não vão reclamar. E nem vão dar o conta a você. Pega um cachorro e faz. A diferença é mínima. Igual a piada da história. Aí veio aquela que não é piada. Veja bem a lógica. Eu falei, a diferença é mínima entre pessoa e cachorro. Mas agora veja, com referência a ele. Como é que nós ficamos? Bom, o senhor... A diferença... Você está entendendo ou não? A diferença da ignorância dele é mínima entre mexer com o cachorro e com a pessoa. É verdade. Então, é por isso que você com todos nós, não é só você. Não, eu também estou nessa. Na verdade, essa curiosidade, apesar de não ser médico, né, me surgiu justamente porque eu tenho procurado entender o efeito da ansiedade no sistema nervoso autônomo. Então eu comecei a fazer experiências de concentração de energia justamente nessa área. Aí eu percebi aumento do batimento cardíaco e mudança na respiração, né? Então, como não tinha ninguém para fazer arco voltaico, né, eu tentei fazer algumas experiências em mim. Mas isso é incipiente dentro daquilo que eu quero investigar. O que o senhor sugeriria? O que o senhor pode... Eu vou sugerir uma coisa para você. Existe um local da coluna vertebral aonde acontecem as conexões, tá certo? Você já ouviu falar nisso? Como é que chama? Tem um local, então é nesse local, por exemplo, que seria a base de conexão fundamental, essencial do cordão de prata. Então o energossoma estaria justamente aí. Como é que todos os projetores já falaram? Não, é a medula oblongata, ou oblongada em português que eles falam. É na medula oblongata. Agora, o que se passa? Se você estudar isso aí, você vai ver, a morte, a vida, depende da medula oblongata. Está entendendo? Que é a base do processo. A neurociência está começando a estudar essas coisas. Pode ser que eles vão chegar e descobrir. Agora, tudo quanto é projetor já falou em medula oblongata há séculos. Esse negócio é antigo. Agora veja, qual a relação da medula oblongata
com o esfenoide, tudo que tem dentro dele. Agora, a outra coisa séria, que isso também está muito obscuro ainda. O que tem os lobos frontais com o processo da clarividência em relação ao trato oftalmológico? A decussação das pirâmides. Está entendendo? Eu estou falando aqui do ponto de vista médico. Então, vamos entender. O que é que tem esses lobos frontais com isso? Porque, aparentemente, se você for olhar anatomicamente, não tem nada a ver. Agora, outra coisa séria, só para te chatear. Quem que é que tem o processo do fronto chakra, ou se você quiser o que o povão gosta, o terceiro olho, que vê com o processo dos sinus frontalis, que é o que dá sinusite, entende? Do osso frontal, essa coisa toda. Eu não estou falando aqui, sinos maxilares, não, estou falando frontalis. O que isso tem que ver? Agora, outra coisa séria. O que é que tem que ver a pineal com essa história toda que eu acabei de falar? Ela está nesse meio, os pinealócitos, esse problema todo. Agora, por exemplo, o que teria dentro dos sinos frontais que a gente poderia comparar com os pinealócitos daquilo conforme a situação dentro da glândula ou do corpo pineal? Também não sei. Agora, estudos são questões, para mim, da época de 40 para 50, que eu andei estudando isso. Depois eu deixei para lá. Porque eu falei assim, vamos ver o que acontece. Agora, a gente estabeleceu uma série de hipóteses, e eu comecei a ver na prática, na vivência, como é que a gente faz para evitar o assédio. Assim, para mim é uma dificuldade o fato de não ser médico, né? Quando eu estava lendo a respeito do tronco cefálico, algumas funções, e tentei começar a aprofundar dentro do meu nível de conhecimento, dentro da minha capacidade, me veio essa tônica, poxa, mas se eu fosse médico talvez fosse mais fácil, né? Detalhe, sou engenheiro. Não, a medicina ajuda, mas não resolve porque ela é apenas uma técnica. A ciência médica ainda é muito pobre. Técnica está bem avançada, mas a ciência paupérrima. Por isso que é mais técnica. Você olha, a medicina atual, o que ela é? Ela é um conjunto de máquinas. A pessoa foi até esquecida em vários lugares. Houve aquele nosso amigo lá, que pesquisou o processo da experiência da quase morte, esteve aí conosco, esteve lá em Belo Horizonte, aquela coisa toda. Ele falou assim, não, eu quando agora precisar de medicina, eu venho para o Brasil, porque lá nos Estados Unidos já não tem mais medicina humana. Só tem medicina mecânica. Não existe mais medicina humana lá. Tudo é feito por máquina. O médico já não dá palpite mais nada. Ele não opina. Só as máquinas é que falam. O que a máquina falou? Entende? O processo é esse. Ele falou isso. A hora que ele chegou no hospital, que todo mundo estava tratando ele igual gente, falou assim, não, há quantos anos que eu não vejo isso? Outra coisa, o cara é médico, é colega da gente. Vocês lembram dele aí, né? O negócio não é fácil. Professor, aqui não bem aqui em cima. Eu queria que o senhor falasse mais sobre os sinos frontais. Qual é a relação... O que é? Quando o senhor falou da sinusite, dos sinos frontais, é assim? Frontalis. Frontalis? Sinos frontalis, né? Falei esse aqui, ó. Qual é a relação com acoplamento assim e desassim? O senhor tem alguma ideia? Porque eu tive uma crise... Não, o problema todo é o seguinte, quando a pessoa tem alguma patologia séria, que aquilo causa patologia, causa algia, seja algia, tipo cefaleia, dor de cabeça, ou um processo local, ou problema, por exemplo, das vias aéreas superiores, com o processo todo aí, você está entendendo? Sim. Otorrino, etc. tal, isso influi no processo para a percepção. Tá. E isso vai influir no problema de clarividência. Às vezes anula tudo. Isso. Agora, a pessoa que já desenvolveu, que é veterana, resfriado, sinusite, dor de cabeça, acidente, nada disso influi. Porque ela fica mais descoincidida e supera o processo. Isso. 2 dias atrás aconteceu exatamente veio numa reação alérgica e comecei a perceber que tinha a ver a reação alérgica é coisa à toa.
Não, mas veja bem, só que no extrafísico foi feito um desacoplamento. Qualquer coisa de gripe, resfriado, influenza, qualquer coisa. Sim, só que para mim é sinalético, né? Certo. E no extrafísico, o trabalho que foi feito, um amparador e várias pessoas assim, faziam uma energização e faziam um desacoplamento de uma consex pelo rosto, pelo frontochakra. É isso que eu queria entender, essa relação. Pois é. Tudo isso tem suas relações, agora cada caso é preciso de ver e ver como é que fica isso. Entendi. Uma outra coisa, na hora que nós estamos falando, a sua aura aumentou aí. A hora que você começou eu percebi a falar, também aqui a sua... Está enorme. Uhum. Entende? Então, agora, o que eu vejo é o seguinte, aproveita isso para ver as inspirações que você está tendo nesse caminho para fazer pesquisa. É o jeito. Uhum. Agora, arranja gente que tope fazer o arco voltaico. Não é isso, doutor? Entendi. Se não tem, nós temos um canil aí. Agora, esse canil não pode fazer experiências em anima vili. Você está entendendo? Só pode fazer com matéria de energia à distância. Nem pode tocar nos cachorros, tá certo? É só assim. Então a Bela vem com aquela cara toda querendo fazer, fica em pé. Você já viram a cadela que tem aí? Não é? Não é a mais bonita que já apareceu no CAEC? É? Tá, não, depende da hora, porque às vezes o guarda deixa lá, ela começa a chorar, faz uma opção de coisa. Agora, é preciso de ver quando é ela e quando é outro cachorro, porque às vezes é outro. Sr. Valdo, o senhor falou assim, que a pessoa teria que estudar entre uma coisa e outra. Por exemplo, o senhor falou a medula oblongada e o esfenoide. O que é fazer esse estudo? É estudo teórico? É estudo em você mesmo? Como é que se estuda isso? Ele vai começar, ele vai ter as perguntas para fazer e as respostas para te dar. O problema todo é empiezar. É começar a mexer na coisa para a pessoa ver. Agora, sem laptop ele não vai muito longe. Tem que anotar tudo. Daqui uns 2, 3, 5 anos ele vai saber um monte de coisa disso aí. Agora, isso demora. A pessoa tem que vivenciar isso. Não adianta isso que ele está querendo, só de fazer da outra pessoa. O problema é dele. Autopesquisa, então. Por exemplo, você tem que pegar, eu estou aqui. Então você vai fazer um arco voltaico comigo à distância. Quer dizer, você não precisa de ser arco voltaico. Você vai exteriorizar a energia e ver o que é que eu tenho. Fazer, por exemplo, uma prospecção do que eu estou pensando. O que eu quero? Tudo é telepatia. Tudo isso. Você pode fazer isso com qualquer lugar. Agora, escolha uma pessoa benigna. Senão, você vai parar no primeiro exercício. Eu não sei se pode ajudá-la, né? A rebordosa vem contra você. Você está entendendo? Vem o revertério. Esse questionamento que ela fez... Tudo tem a resposta. Tudo tem o retorno. Esse questionamento que ela fez, na verdade, eu me fiz quando você falou assim, estuda tal coisa, aprofunda assim. Então, o que me veio a ideia? Aí anotando tudo que acontece. Exatamente. Quando eu comecei a fazer o movimento, experimentar em mim mesmo determinadas coisas, vão vindo insights, vão fazendo relações. Durma bastante e fique bem tranquilo. Aí você vai fazer os exercícios. Não faça isso na hora que você está com qualquer excitação. Não é por aí. Processo mais nada da pessoa, é o jeito dela, é o micro-universo consciencial, o jeito que a pessoa é. Entende? O problema todo é esse aqui, ó. Acabou. É a vontade. Ó, eu começo a fazer isso na mesma hora, tudo aqui mexe. Agora, quantos mexem? Os 50 fatores diferentes está acontecendo aqui nessa hora. E aquilo tudo é por atacado, na hora. Agora, eu tenho um processo que atinge minha sinalética, que é uma maneira incrível, de tudo quanto é jeito. Entende? Agora, tudo porque são muitos anos, eu fui anotando a coisa. Por isso que eu acho, a consciência é super complexa. Por isso que eu falo, o serenão tem muita coisa que nós não sabemos nada. Aí na cabeça. A cabeça dele é igual a da gente, mas não funciona igual. É outro nível. Então, problema de parapsiquismo. Eu considero importantíssimo esses estudos todos. Mas é muito difícil. Primeira coisa, não adianta juntar muita gente para estudar isso específico, que é a pessoa que tem que fazer. Você fazendo em comum é uma coisa, mas você vai ter, igual que eu estou falando para você, eu estou influindo em você a hora que eu explico o que é que eu tenho.
Você tem que tirar as conclusões por você. É o princípio da descrença. É fazer a vivência pessoal. Agora, ali, através daquilo que você vai fazer pergunta para os outros que já fizeram. Vocês começam a fazer comparação. Aí é que vem. Agora, por exemplo, fazer isso, o jejum, o noviço, no escuro, isso aí não resolve nada ainda. E pode criar, às vezes, até muita priorismose na pessoa, porque ela já criou algum pensamento a partir disso. Por isso que eu falo, não vai no meu bico. Esse é que é o princípio da descrença. Você está entendendo como é que é importante? Na questão de parapsiquismo, o princípio da descrença é uma das coisas mais inteligentes que tem. Vocês não devem ir no meu bico em nada que eu falo em matéria de nada, mas principalmente desse sobre parapsiquismo, de modo algum. Estuda isso. Isso é igual aquele cara que chegou para mim e começou a mexer, né? Torceu o nariz, só por causa dos meus negócios sobre TENEPS. Eu falei com ele assim, olha, seria bom eu falar para vocês durante meia hora sobre o FIEX, porque assim eu vou embolar seu meio de campo, você vai ficar sem dormir essa noite. Topas ou não topa? Eu falei assim, não, Valdo, não quero saber disso. Vai embora. Você está entendendo? Esse nunca mais vai esquecer. Aquilo está estigmatizado nele. A energia está lá. Professor Valdo. Ele não vai esquecer. O dia que ele ouvir isso, vai criar aquele choque. Sabe como é que é? O choque. O choque é o seguinte, a coisa na coluna, um frio nos Países Baixos, alguma coisa nesse sentido, um calafrio daquele outro tipo. Professor Valdo. Essas coisas vão ter. Aqui, sim. Letra A. Você falou de megatrafá, falou que talvez o pior megatrafá seja a questão do genocídio, e falou do Hitler, né? Você já teve a oportunidade, por exemplo, assim, de ver como é que funciona isso? Quando um cara desse dessoma, como é que funciona o processo dele? Como é que é? Se existe algum tipo de contenção desse tipo de personalidade? Ou como é que ele vai fazer? Não é de contenção, ele tem tanta gente contra ele que não precisa. Não precisa. Ele tem que se desembaraçar da multidão que quer fazer o paralinchamento dele. Já pensou essa ideia? Paralinchamento, é impossível, não existe isso. Mas tem gente que pensa nisso. É como diz em alemão, falando agora em Hitler, vamos falar na linguagem alemã, né? Que tem pessoa que fala tanto que depois que morre tem que matar a boca também, porque só o corpo não adianta. Tá certo. Então é igual isso aí. Tem pessoas que são da tal maneira que só o linchamento não deu certo. Então eu preciso fazer o para-linchamento. Entendi. Mas, por exemplo, como é que fica? Ele vai para o extrafísico, para um ambiente, aí o que os amparadores fazem, por exemplo? Ele vai procurar assolar o povo todo de novo para mexer. Se ele tem um pouco de lucidez dentro de certas situações dele, ele que deve estar atrás inspirando esses neonazistas todos. Porque os neonazistas alimentam a ele. Tem gente que adora o Hitler até hoje. Sim. Então estudo é alimento, estão mandando energia para ele. Ele é consenera. Sendo consenera, ele está chupando essas energias. Aquele povo todo fica, entendeu? Tudo preso a ele. Agora, tem de tudo. O problema todo é ver o alcance dessas coisas, até onde que vai, porque dentro do processo da evoluciologia, os evoluciólogos serenões, eles sabem quando é que entra a transmigração e quando não. Já não sabe se já chegou o nível. Eles é que tem lá a escala. Se de ver o que tem. A escala, a gente não sabe o que é que entra nisso. E a questão da remissão disso... Uma coisa é a pessoa matar a outra pessoa pelas próprias mãos. Outra coisa é ela matar a pessoa mandando o outro matar. Tudo isso tem sua razão de ser e tem coisa. Outra coisa é uma pessoa matar uma pessoa isoladamente. Outra coisa é ela matar uma pessoa dentro de um contexto mais amplo, de muitas mortes e outras coisas mais. Então, a gente não sabe o que é que leva uma consciência a chegar no nível de ser transmigrável. Eu não sei. Entendi. Então, a gente tem que ver isso aí também, nessa ainda, questão, né? Do Hitler. Professor, eu achei aqui uma... Eu só quero te falar uma coisa. Com as minhas coisas todas na Alemanha, com o processo todo de reurbanização, os problemas todos que tem desde a Segunda Guerra Mundial, eu nunca vi o Hitler. Tá certo. Eu achei aqui uma mulher que acho que entra bem na caracterologia. Então, ela está arranjando uma em favor de vocês, está vendo? Já arrumei várias. Na verdade, eu arrumei até um livro aqui, mas... Eva Hermann.
é uma jornalista, ela foi expulsa da TV por defender o nazismo. Então ela é muito bonita, tem a foto. Eva Hermann. Hermann. Ah, sim, eu já vi sobre essa. 48 anos, alta e bonita, com os longos cabelos loiros, ela é realmente muito bonita. E ela na televisão, ela defendia as virtudes da família política, da política familiar de Hitler. E usava também as expressões nazistas. Quer dizer, ela fez bem verbalmente. Esse Megra Trafar apareceu aqui e já tinha aparecido em outras ocasiões com ela. Além dela, tem um livro que As Mulheres Mais Perversas da História. Pois é, esse aí que é o bom de você, esse é o bom. Eles são 12 criminosas, 12 criminosas. Pois é, agora, escolha aí algumas para a gente colocar aqui. Agora, tem que colocar assim, aquelas que são au concurso, né? É que tem umas bem bravinhas aqui que mexem com criança. Tem que ter documento de tudo. Tudo tem que estar documentado, tá certo? Sim. Não pode ser só porque ouviu falar. Não. Inclusive, uma está saindo o filme dela, agora, é a prostituta. Isso aí. Aileen Carol Wuornos. Matou 7 homens e acho que já foi lançado o filme dela. A serial killer. Fêmea. É isso que eles falam. Serial killer fêmea. A Falátia é outra. A Falátia talvez fosse uma das mais sérias. Eu, na ocasião, pensei nela. E aí tem os livros dela, tem tudo. Estuda Oriana Falácia. E olha aquele livro, o pior dela, que ela escreveu, coitada. Agora, olha, você acha que ela estava bem lúcida mesmo com câncer, né? Porque todo mundo acha que ela estava muito lúcida. A mulher foi uma das mais inteligentes jornalistas do século XX no planeta. Você, aqui na frente, você falou que o Hitler em nenhum momento você viu. E quem que você já chegou a ver, né, desses casos assim que já dessomaram e o que... Como é que foi o contexto? A gente viu muita gente do processo de campo de concentração. Mas tem que lembrar que a minha mulher, a mulher com quem eu me casei, eu sou viúvo dela, casei de novo. A minha primeira mulher teve em campo de concentração, com a família. Entende? Então eu já vi um monte de gente que estava envolvido com isso. Mega líder também. Não, gente de campo de concentração, tudo é mega atrapalho. Quem está dirigindo isso são os carrascos, os açougueiros. Açougueiro de gente que nós estamos falando. Você agora me perdoa, mas está no horário aí, senão a turma me reclama. Nossos comerciais aí, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 15 votos online, 11 perguntas respondidas online, 22 perguntas presenciais, 115 assinaturas no livro de presença e 17 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 5 recados. Rômulo, SP1, Rodolfo, Apex, conferência online, Côncius, Rosângela, Flávia, curso de especialidade pessoal e César Cognópolis. Vamos pedir às pessoas que fiquem em silêncio até aguardar a finalização dos recados. Obrigada. A eleição do verbete para amanhã. ACPIP. Alternância de tarefas. Autoidentificação somática, confrontação urbanística, meio de sobrevida, minifalha, preferenciologia, pré-intermissivista, quintessência evolutiva, realidade relevante. Pessoal, gostaria de divulgar para todos aqui que semana que vem nós vamos ter o ECP1 aqui em Foz do Iguaçu. Então, para aqueles que têm interesse em trabalhar com autodiagnóstico e reestruturação do holopensene pessoal e catalisar as reciclagens, é uma boa oportunidade. Podem procurar o IPC, tá bom? Obrigado. Olá, boa tarde. A Apex realizará daqui a 1 hora, às 15h30, conferência online. É gratuita, você entra no site da Apex, www.apexinternacional.org, e assiste a conferência online com o tema Contrato Proexológico.
Dentre dos tópicos abordados, Max ProEx, preparação da Max ProEx, responsabilidade evolutiva, hipótese da natureza contratual da Max ProEx grupal. O conferencista Júlio César Garcia, então encontro com vocês lá. Um abraço. Boa tarde. Para quem quer qualificar sua INVEX e mudar de patamar evolutivo, a Consul está realizando o curso Inversor Cobaia. Os tópicos do curso são Invexograma, avaliação do nível da autoinvexibilidade, despojamento para interassistência, dar e receber feedback. A equipe técnica, docente João Aurélio, e o especialista convidado é o docente Alexandre Nonato. O curso inicia dia 5 de junho, sexta-feira às 19 horas, e vai até domingo, 7 de junho, às 18 horas. Mais informações na recepção do SEEC ou pelo telefone DDD 45 3525 2652. O investimento é de R$ 120. Obrigada. Bom, pessoal, só para avisar vocês que já chegou na Mega Store o livro completo da filosofia, que foi indicado pelo professor Valdo, tá? E queria avisar também que o curso especialidade, definição da especialidade pessoal, temos ainda vagas, a primeiro módulo da Conscius, com a conscienciometria. A gente vai trabalhar exatamente em cima dessas temáticas, que são a identificação, né, da autoimagem, distorção de autoimagem, identificação do auto-megatrafor, do auto-megatrafar, para que a gente possa qualificar a nossa autopesquisa. Maiores informações no CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. É só para reforçar o aviso de que a criação do bairro da Cognópolis ficou para o sábado que vem, dia 23 de maio, 19 horas, lá no Discernimentos. Tá ok? Então foi transferida de hoje para sábado que vem. Ok? Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é pré-intermissivista com 10 votos. Obrigado, boa tarde a todos.